Bom dia a todos, boa tarde, quase, aliás, já devem estar todos cheios de fome, mas aguentem-se, porque ainda vêm aí conteúdos muito interessantes que infelizmente não poderei incluir nas conclusões. Vou começar pelo meio, vou começar pelo Governo Sombra, porque foi um privilégio ter aqui os três ministros e o Carlos Vaz Marques a falarem sobretudo de livros e dos desafios do livro e da leitura em Portugal no presente. O Pedro Mexia, o Ministro das Estrelas, falou da importância da intervenção do poder político no acesso à leitura. Parece que, se calhar, ouviu o final da minha conversa ontem com o Presidente da República. O João Miguel Tavares, Ministro das Estantes, alertou para a realidade das escolas e em como nas escolas, em vez de aprendermos o prazer da leitura, muitas vezes através de uma insistência talvez excessiva na gramática e na norma, trabalhamos o desprazer da leitura. E o Ricardo Araújo Pereira, o Ministro das Badanas, concordou e alertou para um perigo. A análise gramatical das frases está a levar os miúdos a perder o prazer de ler a Playboy. É uma calamidade. Falou-se da importância da curadoria dos editores, agora mais a sério. Dos editores independentes e não só, e do trabalho interessante que se está a fazer. Falou-se da escassez de boas livrarias em Portugal e de como um bom livreiro que nos surpreende com as suas escolhas e o seu critério é insubstituível. Falou-se da importância também dos alfarrabistas, que de certa forma preservam a memória literária de um país e de como eles estão a desaparecer. Os três ministros, que raramente estão de acordo, hoje concordaram numa coisa: o perigo da crescente invisibilidade da cultura nos mídia portugueses, sobretudo nos jornais, causada por falta de visão, por desinvestimento, por falta de condições. Mas não concordaram que os livros estejam a perder relevância social porque são um requisito obrigatório num currículo de um candidato a Presidente da República. Tivemos esta manhã também uma conversa central entre dois grandes profissionais do setor, John Torres Tuve e Bob Miller, dos Estados Unidos, John Torres da Noruega. Ambos nos apresentaram panoramas muito diferentes, em algumas coisas coincidentes, mas dos seus respectivos países. O John falou-nos do panorama da Noruega. O mercado livre não está a cair, mas está a haver uma transferência quase dramática de formato, do papel para o audiobook, que cresceu, que já representa quase 60% das vendas totais e, em contrapartida, o papel está a cair, caiu 40% nos últimos anos. Alertou para o perigo da digitação excessiva que aconteceu na Escandinávia nas últimas décadas e que está a levar à perda de capacidade de leitura das crianças e do que os governos desses países estão a fazer para combater isso, e que também se falou aqui ontem um pouco, sobretudo, dar acesso universal, por mais isoladas que sejam as regiões, ao livro e, para isso, encher as bibliotecas locais. O Bob Miller apresentou-nos o cenário americano. 75% dos livros são lidos em papel. Quando o e-book apareceu, temíamos todos que isso fosse ditar o fim dos livros em papel e depois com isso também o fim da edição, mas nada disso aconteceu. As previsões catastrofistas raramente se têm concretizado no setor editorial. E, portanto, o digital representa 25%, metade em e-book, que tem caído muito, e metade em audiobook. O Bob, aliás, alertou-nos para, e eu acho que todos estes alertas são muito interessantes para os editores portugueses que aqui estão, que são uma boa parte do público, alertou para a necessidade de não se desinvestir do papel. Pelo contrário, de se investir em edições mais cuidadas, mais curadas, mais colecionáveis, mais apetecíveis, para competirem com o digital, para competirem com os preços baixos do digital, que desvalorizam o livro e que também significam menos rendimento para o autor. E aconselhou-nos a ser experimentais, a não temer a inovação, a não temer a mudança. Foi precisamente de inovação que falou o Wayne Holmes, eu estou a trocar os nomes todos, o Wayne Holmes, agora mesmo, e que nos falou da inteligência artificial na educação, na justiça e nos direitos humanos, e também concretamente no ambiente. É difícil ler na idade adulta se não tivermos sido apaixonados pelos livros quando éramos crianças. E tivemos precisamente aqui três autores infantis de sucesso, Ana Markel, Nuno Caravela e Maria Inês Almeida, a falar-nos da importância da literatura infantil, da captação dos jovens e dos futuros adultos para a leitura, da importância de construir um mundo diferente, de exercitar o músculo da imaginação, de usar o humor, a sinceridade, a verdade na fidelização dos leitores,
E tivemos também a Anabel El Karim a falar-nos do redescobrimento dos clássicos e de como é importante garantir que eles contenham inclusividade e diversidade. Falámos também de romance histórico e nessas duas conversas sobre romance histórico que tivemos aqui hoje, falámos muito também sobre educação. O romance histórico pode ser pedagógico ou não, e as visões foram bastante diversas, não são coincidentes. Luís Sueco defendeu que o romance histórico dá-nos acesso à história de qualquer lugar, portanto não só à do nosso país, realidades que nunca conheceríamos de outra forma, e que nesse aspecto colmata o desafio das escolas em apaixonar os alunos para a história. O David Ehrlich lançou essa provocação, precisamente, se o romance pode ajudar, o histórico pode ajudar a desconstruir a visão histórica que a história com H grande, que é ensinada nos manuais, nos é imposta. A Isabel Machado acha que a história pertence à história com H grande e, portanto, não pertence ao romance histórico, mas que os romances têm uma grande virtude, que é de resgatar personagens esquecidas e apagadas pela história oficial, sobretudo mulheres no nosso país. Já Isabel Stilwell afirmou ter horror ao pedagogismo na ficção, afirmou que a maravilha do romance histórico está em mostrar aos leitores de hoje a humanidade das figuras históricas do passado. Há 2000 anos procurava-se a felicidade, tal como hoje todos nós procuramos a felicidade todos os dias. O José Rodrigues dos Santos disse-nos que a função do romancista é perceber a simplicidade que existe por trás da complexidade e, portanto, traduzi-la e fazê-la acessível ao leitor. Foi de felicidade que nos falaram também a Cristina Nogueira Fonseca e o Manuel Clemente. A Cristina contou-nos que encontrou nos livros a forma de preencher o vazio da vida da avó quando o avô morreu e falou-nos, instigou-nos a escolher a forma, da forma melhor possível, a forma como gastamos o nosso tempo. O Manuel Clemente estimulou-nos a ver a felicidade como uma perspectiva. Todos somos autores da nossa existência, somos poetas à solta, como dizia o Agostinho da Silva. Mais uma vez, a possibilidade de transformarmos o que é uma dificuldade numa coisa boa. E depois a Galit Atlas trouxe-nos o tema da herança emocional e de como as histórias podem ajudar-nos a curar o trauma e do passado, que todos nós carregamos connosco, não é? Mas todos nós temos também a capacidade de o curar e de nos regenerarmos. E as histórias que passamos de geração em geração, as histórias de família, são muito importantes nesse processo. Por fim, a Catherine Nixie, filha de um monge e de uma freira. Eu acho que nunca tinha visto a filha de um monge e de uma freira. Deu-nos vários exemplos de como, ao longo da história, a arte esteve ao serviço da ideologia. No caso concreto que ela expôs aqui, ao serviço do cristianismo na Europa. Houve obras de arte destruídas, modificadas, banidas, malditas, porque fugiam da norma e desconstruíam os mitos dominantes e não estavam ao serviço da ideologia. A arte tem essa capacidade única de desconstruir o que nos querem impor, desconstruir a verdade única. E a Catherine convidou-nos a ler, e eu acho que isto é uma mensagem muito importante que devemos reter, num tempo em que estamos muito pouco abertos ao diálogo e a ver as coisas de forma diferente, a ler todos os livros, mesmo os livros que não queremos ler, mesmo os livros que nos são desconfortáveis. Ler é ter a liberdade de ter pensamento próprio. Obrigada.